Olá! No Brasil existem 22 mil atletas profissionais de futebol com contratos registrados e 38 mil com vínculos não profissionais, segundo a Confederação Brasileira de Futebol. São jovens e adultos que sonham em viver do esporte e muitas vezes mudam de estado para acelerar este processo. Recentemente, a tragédia envolvendo atletas no Centro de Treinamento de Futebol Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, fez vítimas fatais e ligou o alerta. Como é a estrutura da base do futebol brasileiro? E mais, quais são as leis que protegem os atletas com idade inferior a 18 anos e que estão afastados de suas famílias? Mais de 15 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente falam de obrigações de clubes esportivos com jovens atletas. O artigo 94, por exemplo, é amplo e aborda questões como observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes, preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente, diligenciar no sentido de restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e os objetos necessários à higiene pessoal, oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos, oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. E para discutir o assunto, estão aqui no estúdio Maurício Correia da Veiga, advogado desportista, e Ernesto Jova, especialista em treinamento esportivo e mestre em pedagogia do esporte. Sejam bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, eu vou começar com você, Maurício. A gente falou do futebol e eu vou confessar algo para você. Eu tive muita dificuldade em relação a dados, né? A gente queria saber quantos centros de treinamentos existem no Brasil, isso não só de futebol, mas em relação aos outros esportes também. E eu queria te perguntar como fazer valer a lei sem dados. Bom, de fato é uma pergunta que ela é envolvida aí de algumas incógnitas. A matéria ela começa com uma questão bem interessante, que é justamente o registro desses atletas profissionais, ou seja, então você tem 22 mil atletas de futebol com contrato de trabalho assinado inicialmente. E essa é uma característica que é inerente peculiar ao futebol. Esse é o único dado ali que nós conseguimos ter esse registro. Você vê quantos, são mais de 30 mil sem esse contrato de trabalho. Então, essa é uma questão inicial para a gente poder pautar aqui toda essa discussão de hoje, porque é algo que vai envolver, inclusive, a própria aplicação da Lei Geral do Desporto, da legislação desportiva. Então, vamos lá. Objetivamente, em relação à pergunta, centros de treinamento, quantos que nós temos? É um levantamento que não tem ali um dado preciso. O que nós temos, efetivamente, é saber ali quantos clubes formadores, ou seja, quantos clubes podem ter aqueles jovens atletas, né, com idade ali a partir dos 14 anos, que é algo também que a legislação deveria até se adequar, porque muitas das vezes, para determinadas modalidades, 14 anos já é uma idade que você passou de um determinado ponto para formar aquele atleta, mas, por outro lado, também você precisa fazer um acompanhamento educacional, o acompanhamento acadêmico para que aquela criança tenha ali obrigatoriamente a frequência escolar. E hoje, então, você tem ali clubes formadores que podem prestar esse serviço, você tem algo ali, menos de 50 clubes, isso daí falando do futebol especificamente. E para você ter o certificado de clube formador, você tem que cumprir vários requisitos da Lei Pelé, requisitos esses que estão no artigo 29 da Lei 9.615 de 98, que é a Lei Geral do Desporto. E o fato de você ser reconhecido
como clube formador, isso não te dá também um salvo-conduto ali para você simplesmente deixar de cumprir determinadas regras, ou seja, isso te dá uma responsabilidade muito maior. A partir disso, você tem que continuar observando e até aprimorando o cumprimento daquelas regras. Então, hoje, efetivamente, você não tem um dado ali muito concreto. O que você tem é a própria legislação que diz que esse desporto de formação, ele pode ser praticado dos 14 aos 20 anos de idade e que você não tem contrato de trabalho. Então, essa é uma questão interessante. O contrato de trabalho, ele é obrigatório ali para o registro, ou seja, para o atleta jogar a competição a partir dos 16 anos. Então, entre os 14 e os 16 também, ele sequer pode ter contrato de trabalho. A gente vai se aprofundar um pouquinho nessa questão do contrato de trabalho no segundo bloco, porque agora eu quero saber de você, Ernesto. O nosso foco aqui é criança e adolescente, né? O dado inicial, ele envolveu adulto, né? Porque realmente é difícil a gente trazer um dado mais apurado em relação a crianças e adolescentes de todos os esportes. Ernesto, treinar uma criança e um adolescente é diferente de treinar um adulto, por isso a gente precisa ficar muito atento em relação a esse sinal. É diferente. E pior, que não existir um controle de dados sobre a quantidade de centros formadores nos esportes no Brasil, o problema maior é que não existe um controle sobre os processos pedagógicos que se fazem nesses centros de formação. É bem diferente porque as necessidades são diferentes, a percepção do mundo é diferente. Se você pegar agora os históricos escolares dos professores que trabalham com crianças que se formaram em centro de ensino superior, você não vê disciplinas que falem especificamente sobre as necessidades da formação de atletas em essas cidades iniciantes. Você não encontra nos currículos escolares do Centro de Educação Superior esse tipo de abordagem nos conteúdos do ensino. E, como consequência, nós temos poucos professores realmente preparados para lidar com as necessidades formativas das crianças. Isso é mais grave ainda que o controle do centro de formação. Porque o centro de formação está na base da pirâmide. Na verdade, o que você tem que ter muito mais cuidado é no conteúdo da pirâmide, que é da formação das crianças. Então, acho que isso aí é onde eu enxergo o maior dos problemas. Na pouca responsabilidade que têm os clubes formadores na preparação integral da formação dessas crianças. Maurício, a nossa legislação, ela é pensada para o futebol? Olha, eu entendo que sim. E já existem até críticas, olha, inclusive é a Lei Pelé, né? A alcunha dela é a Lei Pelé. Mas é uma outra questão porque o Pelé era o ministro extraordinário dos esportes em 1998, quando a lei foi sancionada. Mas você vê nitidamente que é uma lei voltada para o futebol, sim. Inclusive, defendo até que haja uma reformulação geral, porque o que aconteceu de 1998 até 2019, nesses 21 anos, foram remendos. E mais de 21 remendos. Então, nós temos uma legislação Frankenstein que ela tentou se adaptar e se adaptou de uma forma totalmente equivocada. Então, o ideal seria uma legislação completamente nova e, se for o caso, uma legislação específica para o futebol e uma outra legislação para todas as modalidades esportivas. Se entender que o futebol precisa de uma legislação específica, muito bem, mas você tem que ter uma legislação diferente e exclusiva para as outras modalidades. Não é possível, não é concebível que atualmente você reconheça como profissional somente um atleta que tem um contrato de trabalho registrado e averbado na entidade de administração do desporto. Isso é uma filigrana jurídica, isso é um aspecto formal que não dá a condição de profissional, não condiz com a realidade. Profissional tem que ser o atleta que tira o sustento próprio e de sua família com a prática desportiva, com o desporto. Então, hoje, por exemplo, você tem ali, hipoteticamente, um exemplo, um jogador de basquete que ganha R$200 mil por mês e que não é considerado profissional porque não tem esse contrato de trabalho registrado. E qual é a consequência disso? Ele não vai estar ali abrangido pela Lei Geral do Desporto, pela Lei 9.615 de 98. E essa lei, ela dá só benefícios e garantias para o atleta? Não, ela gera obrigações também.
ela tem ali direitos e deveres. Então, hoje o que você tem é uma grande insegurança jurídica. O ideal seria uma lei que ou abrangesse todas as modalidades, ou então uma lei específica para o futebol e uma lei que envolvesse todas as outras modalidades esportivas. Ernesto, você é treinador, mas você já esteve nessa situação de atleta dentro de um centro de formação. Qual é a importância deste treinador na vida de uma criança? E eu queria que você falasse um pouco da rotina, né? Porque a gente comparando com a rotina de um trabalhador, por exemplo, às vezes é uma rotina muito mais exaustiva. E são crianças e adolescentes que estão, de certa forma, desassistidos, né? Perante a legislação, se não forem do futebol, né? É uma vida, a preparação atlética é uma vida cheia de privações. Eu, por exemplo, entrei numa escola esportiva com 9 anos e eu saí com 25. Então, foram muitos anos em um regime de treinamento e estudo. Qual é a diferença entre a minha experiência que eu tive na minha formação atlética e o que a gente vê hoje com as crianças nos centros de formação? Que eu tinha um suporte pedagógico atrás. Então, eu tinha psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, que estavam pendentes 24 horas na minha formação como indivíduo, prioritariamente antes da minha formação como atleta. Tá? A minha vida atleta durou 15 anos. Eu tenho 55. A minha vida como indivíduo leva muito mais tempo que a minha vida atleta. Então, a preparação que a gente tem que ter, a prioridade, é na formação do indivíduo. Lógico que a minha vida hoje em dia é contaminada pela minha formação atlética, mas é muito mais, o esporte, ele foi uma arma para me formar como indivíduo. Então, hoje em dia, os processos pedagógicos nesses centros de formação foram descartados. O que interessa, na verdade, é a formação atlética. E nós tem pesquisas que mostram que quase 80% dos ex-jogadores de futebol, eles não conseguem manter a família, não conseguem criar novos empregos depois que param de jogar futebol, e a maioria perde todo o dinheiro que ganharam. Por quê? Porque não foram preparados como indivíduos, eles foram preparados simplesmente como atleta. Existe um desamparo total na formação psicológica, pedagógica, inclusive da assistência social para as famílias. Há uma inversão hoje de valores. Hoje em dia, essas crianças que estão nos centros de formação esportiva são os responsáveis pelo futuro econômico da família. Então, nós temos crianças com 14, 15 anos que saem para longe da família e têm a responsabilidade do futuro dos pais. Então, temos uma inversão. Hoje em dia, o responsável pela manutenção da família são as crianças. E não são todas as crianças que conseguem lidar com isso, e muito menos com falta de apoio pedagógico, que é o que acontece nesses centros de formação. De fato, é um problema muito mais amplo do que um problema estrutural, né? De estrutura física, né? Eu vou pedir licença para vocês, daqui a pouquinho a gente volta a essa discussão, porque agora a gente parte para um breve intervalo, não saia daí. O Fórum está de volta, estamos discutindo hoje sobre os direitos dos jovens atletas recrutados por clubes esportivos. E vamos entrar agora na discussão sobre idade mínima para o trabalho e também na diferença entre contrato de trabalho, contrato de patrocínio, cessão de imagem. Maurício, é uma confusão que realmente existe na prática e são questões totalmente diferentes. São questões diferentes, com naturezas distintas. O contrato de licença do uso de imagem tem uma natureza civil. Qualquer pessoa, qualquer atleta tem ali possibilidade de celebrar esse contrato, desde que tenha os requisitos legais de idade, por exemplo, para tanto. E o contrato de trabalho, você tem uma questão. O contrato de trabalho desportivo, ele pode ser firmado ali a partir dos 16 anos. Então, você tem um atleta de 16, 17 anos, vinculado a algum clube, ele vai poder jogar com essa idade, com o seu contrato de trabalho, efetivamente, devidamente registrado
na federação competente, ou seja, na entidade de administração do desporto. E essa é uma característica do futebol, porque o registro do contrato de trabalho é que faz nascer o vínculo desportivo. Ou seja, o vínculo trabalhista desse atleta, ele já existe com o contrato de trabalho. O vínculo desportivo nasce com o registro. E é esse registro que vai dar a condição de jogo, ou seja, fazer com que aquele atleta possa disputar determinada competição. O futebol, então, é a modalidade que exige o contrato de trabalho assinado. As outras modalidades não, acaba sendo facultativo. E também é interessante destacar que, para o desporto de formação, porque a Lei Pelé ela faz essa diferenciação do desporto educacional, o desporto de rendimento, o desporto de formação. Então, o desporto de formação ele pode ser dos 14 anos até os 20 anos. Então, pode ser também que um atleta de 18 anos não tenha esse contrato de trabalho, ele não vai poder disputar a competição, porque ele não tem o requisito, ele não tem o vínculo ali desportivo, mas ele pode estar ali em formação até os 20 anos, como dispõe a legislação desportiva, a Lei Pelé. E você tem também o contrato de patrocínio, que é o que acontece com muita frequência em outras modalidades. Tanto é que quando, por acaso, algum atleta de outra modalidade, vamos supor, do vôlei, busca ali alguma demanda, alguma reparação na Justiça do Trabalho, postula até o vínculo de emprego com um determinado clube, por exemplo, tem precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, tem decisões, no sentido de que não se reconhece o vínculo de emprego, porque a vinculação dele com aquele clube era através de um contrato de patrocínio, de bolsas, e também não se aplica a Lei Pelé, porque a legislação desportiva ela vai ser aplicada para o atleta profissional, e aí a condição que a lei exige é ter o contrato de trabalho registrado. E o contrato de cessão de imagem aí tem outra natureza, natureza civil, né, a possibilidade de exploração comercial da imagem, a imagem, inclusive, a proteção da imagem está assegurada na própria Constituição Federal e é o Código Civil que disciplina isso. Então, você pode celebrar um contrato de cessão do uso da sua imagem com várias disposições, ou seja, período de duração, abrangência territorial, como vai se dar essa exploração da imagem, mas é um contrato de natureza civil. Ernesto, essa tragédia no CT do Flamengo, ela trouxe à tona vários problemas estruturais de outros centros de treinamentos, né? Mas existem outros silêncios dentro de um centro de treinamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Todo aquele que mexe com esporte sabe ou está ciente das coisas que acontecem nesses centros de treinamento para crianças e adolescentes. Mas nós temos depoimentos, inclusive temos um livro que está sendo lançado agora por um ex-jogador, um ex-goleiro, Alex Montrimas, acho que é o nome dele, que é um livro bem interessante porque ele conta toda a sua experiência como atleta em esses centros de formação. É assustadora a quantidade de relatos de abuso sexual para essas crianças. E o pior é que é tão comum esse comportamento dentro desses centros de treinamento que os alunos não percebem que estão se prostituindo. Então, recentemente, o Sindicato de Atletas de São Paulo comprou a briga desse jogador para ver se a gente consegue divulgar o que está acontecendo, mas acho que a imprensa deve ter um grande papel quando tenha a responsabilidade de mostrar quais são os momentos que vivem essas crianças nesses centros de formação, que são verdadeiros infernos. Não sou eu que estou falando isso, são os mesmos jogadores. Tem vários jogadores que já compraram essa briga e nós estamos torcendo porque essas coisas saiam à luz e que o público consiga entender, ao menos compreender para onde estão enviando seus filhos, para que tenha sido uma fiscalização também maior por parte dos pais, dos responsáveis, e uma cobrança maior por parte dos professores e pedagogos que fazem parte das comissões técnicas. Já que a gente está falando em responsabilidade, eu quero aproveitar, Maurício, de perguntar sobre a responsabilidade dos pais e de quem é o papel, são duas perguntas, tá? E de quem é o papel de fiscalizar esses centros de treinamentos, justamente para coibir esses silêncios
que o Ernesto acabou de falar para a gente, e as questões de estrutura física mesmo. Sem dúvida. De fato, é lamentável o que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo. É algo assim que nos deixa com uma tristeza profunda, porque é algo que poderia ter sido evitado, sem dúvida. Porque, não, é uma tragédia. Tragédia é aquela coisa, é um terremoto, é algo que você tem, a força da natureza, algo que você não controla. Então, quando você tem algo ali que pode ser evitado, que seja, eu acho que não é o caso nem de imputar responsabilidades, mas servir como de forma exemplar para que nunca mais isso aconteça. Nunca mais. Ter uma manutenção efetiva de aparelho de ar-condicionado, enfim, claro, a perícia que vai dizer o que aconteceu. Não convém aqui trazer, né, ou especular, mas é algo que poderia ter sido evitado. Então, a fiscalização, ela é sempre fundamental. E aí você tem um papel ali importantíssimo. Primeiro, o Ministério Público. Porque a partir do momento que você tem, vamos supor, o juiz da infância e juventude é aquele que é responsável pela concessão, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é o juizado da infância e da juventude, que vai ser responsável por emitir ali o alvará para autorização do trabalho do menor. Então, essa mesma previsão deve ser aplicada com esse atleta mirim. Então, o Ministério Público, por exemplo, ele tem um papel ali fundamental nessa fiscalização. E, evidentemente, o Ministério Público do Trabalho também. Claro que existe uma discussão ali de competência, né, de quem seria a responsabilidade. Na minha cabeça, eu tenho para mim a competência da Justiça Comum. É o juiz comum que autoriza o exercício ali de trabalho infantil. E o atleta mirim, ele tem ali, a atividade que ele desempenha não é um trabalho. Você não pode ter a hipercompetitividade. É isso que o Ernesto já falou aqui, essa questão da preocupação psicológica, da formação, isso é fundamental. Esse acompanhamento escolar, ou seja, você ter ali a própria frequência escolar como requisito para aquele atleta, para aquele menino, aquele garoto, poder, ou aquela garota, aquela menina, poder jogar bola. Se não for para a escola, não vai jogar bola. Então, uma forma, inclusive, de você evitar evasão escolar. Então, é todo um contexto ali que você tem vários atores da sociedade que têm uma responsabilidade. Inclusive os pais. Sem dúvida nenhuma. Um acompanhamento ali efetivo dos pais e dos responsáveis, que muitas das vezes vem ali uma promessa, o Ernesto já comentou aqui também, dessa inversão de valores, ou seja, aquele menino, né, como sendo ali a promessa de sustento da família toda, né? Então, e para isso você fecha os olhos para qualquer tipo de problema. Então, às vezes, até com alimentação, já tivemos problemas também de meninos que atravessam ali cidades, estados para passar por uma peneira, que é o nome que dá por essa seleção, e aí não se alimentam, né? Ou seja, então você tem ali toda uma questão psicológica, de saúde, que você tem uma responsabilidade muito grande desses atores todos, ou seja, Ministério Público do Trabalho, evidentemente o clube, os pais e responsáveis, todos esses atores têm que estar presentes e espero, assim, sinceramente, que uma tragédia como essa nunca mais se repita, porque não é uma tragédia, é ali algo, não pode ser considerado como, olha, foi um desastre, Não, poderia ter sido evitado sim. Então, claro, o clube ali está adotando as medidas, chamando, né, porque se esperar um processo judicial, isso é tortuoso, isso é uma violência que se perpetua contra a própria família, os próprios envolvidos, o próprio clube. Não volta, né? Exatamente. Então, que se resolva o quanto antes e da maneira menos traumática, apesar de todo o trauma que já está envolvido. Ernesto, para a gente finalizar, qual é o impacto de um treinamento de alto rendimento em uma criança ou em um adolescente desassistido ou não assistido da forma correta? Tá. Existe um grande preconceito quando se fala de treinamento de alto rendimento. Na minha forma, inclusive no Brasil se divide esporte de formação, esporte competitivo. Não, todo esporte é formativo. Ponto. O ponto inicial é que todo esporte é formador. Tá? Então nós temos que mudar essa percepção que nós temos, de que o esporte competitivo é diferente ao esporte formador. Todo esporte é formador. Não tem perigo nenhum de uma criança começar a competir quando é pequena. E o problema não está nisso.
O problema é como que se apresenta para ele a responsabilidade da competição. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje é que as crianças, ensinamos as crianças a competir contra os outros, contra outras pessoas. Na verdade, nós temos que ter como mecanismo pedagógico a criança competir contra ela mesma. Eu preciso ser melhor hoje que o que eu era ontem. Se amanhã eu consigo ser melhor que você, isso é uma consequência. Esse não deve ser o objetivo. O objetivo deve ser eu superar meus próprios limites. O esporte te ensina que nossas conquistas nós não conseguimos sozinhos. Para eu conquistar alguma coisa no esporte, eu preciso de você. Não interessa a sua raça, a sua religião. Eu preciso que você passe a bola para mim, para eu ter o sentimento do gol. Então, isso faz com que nós, no esporte, tenhamos uma percepção de mundo diferente. Então, eu não consigo entender porque o esporte não está incluído na escola como formador do indivíduo. Então, a educação física na escola, e começa o problema aí, é uma percepção que a gente tem do que o esporte é, do que a educação física é. A educação física na escola é, na verdade, a matéria que o professor de matemática usa para salvar suas aulas que ele faltou, uma matéria excluinte. E isso cria um problema na formação que nós vemos nos nossos atletas hoje em dia. Quando a gente vê a nossa seleção brasileira chorando porque perdeu um jogo, ou chorando porque o problema não está lá. Não é aí o problema. A gente critica aí, nós temos que criticar a formação. Então, o maior problema que eu vejo nessa parte da formação das crianças não é, na verdade, o final do que vai acontecer, senão no caminho pedagógico que elas têm que passar. Tá certo. Agradeço a vocês. Ernesto, muito obrigada pela Obrigado presença a você aqui pelo no convite. Fórum. Obrigada, Maurício. Obrigado, Jordana. Foi um prazer. E o Fórum chega ao fim. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. Você também pode nos fazer uma visita lá no canal do YouTube, TV Justiça Oficial, ou no Twitter. Procure @TV Justiça. Até o próximo programa. Tchau.